gente, prazer, meu nome é Maria, sou streamer na Twitch, sou cartomante, sou mãe solo do Gael, sou estudante veterinária, e se você está vendo esse vídeo, você com certeza sabe dessas coisas. Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a parte 2 da minha coleção dos meus decks de tarô, de baralho cigano, enfim, dos meus oráculos em geral. Esse vídeo ele não vai ter corte, então se eu errar alguma coisa, peço perdão, porque o meu editor ele está de férias, na colônia de férias lá da igrejinha dele, aproveitando as férias dele. Espero que esteja muito bom, espero que estejam muito bons, Christian. Energia positiva para suas férias. Bom, vamos lá. Eu vou primeiro começar pelo mais antigo, depois daquele vídeo que eu fiz, eu comprei novos decks e esse aqui foi o primeirão, tá? Que se chama Os Caminhos do Baralho Cigano. Esse aqui eu uso na minha mesa de tarô. Eu faço live pra Twitch e vira e mexe, pessoas me perguntam sobre baralhos feitos por IA. Se isso influencia em alguma coisa, se isso não consegue captar a energia. E, gente, sinceramente, eu não acredito nisso, tá? Eu acho esse deck muito bonito. Tá, essa aqui é a minha carta favorita, que é a carta do anel. Inclusive, esse deck ele ficou parado por uns 3 meses. Porque eu simplesmente achei que tivesse perdido essa carta. Eu briguei muito com o Gael Esmeraldo, que é a minha criança, porque eu achei que ele tivesse sumido com essa carta. Mas eu acabei achando ela na minha gaveta de ervas, pra banho, né, feitiço, enfim. Não perdi e tenho o meu deck, um dos meus decks favoritos dessa coleção, novamente em minhas mãos. A Loli Vômito ali, tentando entrar embaixo do edredom. Vamos lá. Esse deck ele é bem bonito, eu gosto muito dele. Apesar de falarem mal de baralho de IA, gente, eu não tenho nada contra, tá? Eu acho que se você for uma boa cartomante, você não precisa nem de carta. Começa por aí. Pode fazer, sei lá, um papel, escrever cada carta e, enfim. Pra fazer tiragem pros outros, não inventem disso, porque hoje em dia tem cartomante fazendo tiragem com Uno. Por favor, gente, isso aí é beira fazer tiragem com chat GPT. Não façam isso. Vamos lá, o meu próximo deck que eu gostaria de trazer aqui, esse aqui, como eu falei, ele é um dos meus decks favoritos. Eu daria um 8 de 10 só pela chatice das pessoas de ficarem falando baralho. Enfim, gente, foi aquilo que eu falei. Se você é um bom cartomante, você vai arrasar com qualquer deck que derem nas suas mãos. O próximo baralho também é o Lenormand, que é esse aqui. Ele foi bem baratinho. E eu também uso na minha mesa de tiragem para as minhas consulentes, tá? Ele é muito gostoso de manusear, ele é muito gostoso de embaralhar, porque ele é molinho, sabe? Em comparação a esse aqui, que as lâminas elas são mais grossas, esse aqui a gente tem uma lâmina muito mais maleável. Então, eu consigo fazer diferentes tipos de embaralho com esse deck aqui. Inclusive, eu aprendi a embaralhar colocando a carta na mesa e fazendo aquilo. Eu acho muito chique. E agora eu vivo fazendo isso. Foi um ex-namorado meu que me ensinou, meu último namorado. E sei fazer isso até hoje. E é isso. Eu dou um... Cara, eu gosto desse deck. Então eu acho que ele fica par a par com os Caminhos do Baralho Cigano. Eu dou um 8 de 10 pra ele. Apesar de não gostar muito de decks que vêm com esse Copeg aqui, eu não suporto. Mas enfim, né? Fazer o quê? Esse aqui veio. Tem algumas gravuras aqui que eu não curto muito, tá? Como, por exemplo, a carta da raposa. Eu não gosto muito dela. Mas, fazer o quê? Né? A carta do anel também, eu acho ela muito simples. Eu sou meio fissurada por cartas de anel, né? Eu acho muito bonito o simbolismo, mas não gostei muito dela aqui nessa carta, não. E a raposa aqui, ela é extremamente feia. Então, por isso que ele vai ficar com um 8 de 10. Mas ele é um deck excelente que eu uso nas minhas tiragens. Apesar de ele não gostar muito de fazer... que façam perguntas bestas pra ele. Ele tem personalidade própria, eu juro pra vocês. Bom, o meu próximo... eu primeiro vou mostrar os Lenormands, né? E depois a gente pega pra
pra falar dos tarôs em si, que é assim, eu tô realmente muito animada pra mostrar o tarô pra vocês. Esse aqui é um Petit Lenormand. Por que que qual é o diferencial dele? Maria, conte para nós. Conte para nós. Ele é pequenininho. Ele é bem pequitito e ele tem um diferencial que ele vem com 39 cartas ao invés de 36. Por que isso, Maria? Por que isso, Maria? Bom, porque ele tem cartas adicionais que dá pra você jogar com elas ou escolher. E aqui tá um diferencial, ó. Tem um casal aqui branco, né? Eles formam o homem e a mulher do baralho cigano, que é comum. E daí temos outro casal. Isso aqui, gente, é a carta que vem nos baralhos, enfim. Só pra mostrar. Inclusive, essa aqui é a minha carta favorita desse deck, que é a carta do chicote. E ela é lindíssima. Vem uma dominatrix aqui. E o diferencial dele... eu tô até vendo se eu tirei ele aqui, mas eu não tirei, não. Aqui, ó. É que ele vem com esses dois casais diferentes aqui, com tonalidades de pele diferentes. Eu costumo tirar com esse aqui, tá? Caso seja dúvida de vocês. E a carta da criança também ela também é diferente, assim. Tem essa que eu costumo jogar com essa. E tem uma bebezinha que é loira e branca. Então, a diferença é essa. Ele é piquititito, ele vem com essas cartas adicionais, que eu tiro, mas também já vi outras cartomantes tirando com esse, tá? O nosso próximo deck, o próximo deck que eu vou mostrar aqui, é esse aqui. Ele é baseado nos selos de cartões postais de Nova York. Olha que legal. Ele é bem bonitinho. Esse foi o último que eu recebi. Então, ele é o último, nosso último Lenormand, que eu vou mostrar aqui pra vocês. E eu acho ele muito lindo. Assim, tanto a traseira, que dá uma vibe de carta do Harry Potter, né? Quando eu vi, eu só pensei nisso. Eu falei, caralho, parece uma carta do Harry. Que você recebe pra ir pra Hogwarts e tal, convidando você pra ir pra Hogwarts. E ele é muito lindo. Olha. Todo focado na paisagem. Bem cartão postal mesmo. Esse aqui me remete muito ao Natal, né? Ele tá até segurando um pinheiro aqui, apesar de... Eu acho que não remete... Não é necessariamente Natal, mas carta das estrelas aqui. Enfim, olha que bonitinho. A carta do envelope ou a carta da carta. Eu falo carta da carta, mas tem gente que fala do envelope. Olha, muito fofinho. Isso aqui é a carta da chave. E o que eu acho mais interessante nesse deck... Olha a carta da cobra, que linda. O que eu acho mais interessante nesse deck... A carta da lua também. Ai, gente. Se eu pudesse, eu focaria em cada carta dessa aqui, tá? A carta do anel, que não é necessariamente um anel, mas é a união. E, simbolicamente, a carta do anel, ela fala sobre união, né? Não apenas isso, mas é um 2. O que eu acho bem interessante nesse tarô, nesse Lenormand, perdão, é que a carta do chicote, que na verdade assim, é simbolizada por um chicote e uma vassoura, aqui nesse deck só temos a vassoura. Olha que legal. E é uma menininha, né, varrendo e tal. Eu acho ele bem bonito. Eu acho essa carta bem bonita. Enfim, eu acho esse baralho todo muito, muito atraente, assim. Quando eu recebi ele, eu fiquei numa viagem, assim. Nossa, que incrível. Inclusive, essa carta aqui me lembra muito as ruas de Portugal. Não me lembra Estados Unidos, não. Me lembra Portugal, me lembra Europa. Assim, é muito comum ter essas vielas por países europeus. Pelo menos, falo por Portugal, né? Portugal é muito comum ter essas vielas. Bom, acabamos os Lenormands. Agora a gente vai passar para os tarôs. Eu tô muito ansiosa para mostrar esse. Porque esse é um tarô que eu pedi pela primeira vez. Chegou dos Correios, só que eu não estava em casa. E o cara só arremessou por cima e os meus cachorros destruíram. E eu chorei muito. Eu realmente fiquei muito sentida, porque
decks, pra mim, são as minhas paixões. Então, ter um deck destruído, apesar de não ter sido caro, tá, gente? Me quebrou um pouco. Esse aqui é o tarô Raízes Brasileiras. Ele é muito interessante. Apesar de ele foca bastante no Rio de Janeiro, e eu vou falar o porquê. Eu acho que eu poderia fazer um vídeo falando sobre cada carta desse baralho. Lembrando, existe o tarô completo, né? Esse tarô ele tem completo, porém, quando eu vi a primeira vez, eu só vi esse dos arcanos maiores, que é o que eu tenho, porém eu pretendo muito comprar o tarô completo. Esse tarô, ele é do Sérgio Moura, foi ele que elaborou, e a ilustração é do Fernando Pichelli. Excelente ilustração. Olha só, gente, a carta da força, representando aí o povo da mata, né? O povo da Amazônia, eu achei muito, muito, muito legal, porque para quem não sabe, a carta da força, ela traz uma mulher com uma tendo que domar uma fera, né? E é literalmente colocando força naquilo. Enfim, não vou me adentrar muito, mas. Ai, a carta do diabo. Olha só que linda, que linda, que linda, que linda. Duas pessoas aqui e olha os cartazes que elas trazem, né? Que é um cartaz de amarração amorosa, sabe? E aqui atrás a gente tem um homem com um tridente. Pode sim simbolizar Exu, por que não? Afinal, esse tipo de entidade está muito atrelada a esse tipo de trabalho. E aqui a gente tem os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, né? Também o pessoal vai muito para lá para homenagear o povo da malandragem. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa carta. Eu fiquei viajando. A gente tem Dom Pedro nesse baralho como o imperador. Lindíssimo também. Tem muitos detalhes, gente. Tem muitos detalhes essa carta. Muitos mesmo. Se você vê os sapatos, as roupas, a coroa, né? Muito interessante, muito interessante. A carta do Sol, que é a minha carta favorita, né? Da vida. Também pegou aqui um indígena, mostrando ele livre num campo de girassol. Muito lindo. A gente tem aqui o Tiradentes, né? Que foi também representando a carta do enforcado. Temos o Tiradentes. E essa questão dele estar enforcado pelo pé é porque no tarô, a carta do enforcado ele tá pelo pé mesmo, tá, gente? Simbolizando um momento de pausa e não de morte. E essa aqui é muito legal. Essa aqui é a carta da torre. Olha só, gente. Esse aqui é o Museu da Quinta da Boa Vista que pegou fogo, né? Muito interessante também. Eu vou passando rápido, senão, gente, foi aquilo que eu falei. Eu vou parar e vou ficar falando de cada carta. Mas aqui a gente tem a Roda da Fortuna, né? Representando aqui a Copa do Mundo. Bem interessante, bem atrelado ao Brasil. A Carta do Mundo. A Carta do Carro, representando a Ayrton Senna. A gente tem aqui Princesa Isabel. Olha que linda. Também, representando a Imperatriz. A Carta do Mago, representando o Saci Pererê, né? Lenda folclórica do Brasil, né? Eu ia falar do Rio de Janeiro, do Brasil. A gente tem aqui a Carta do Julgamento, representando aqui o Carnaval, né? Muito comum. E essa aqui é maravilhosa, que é a Carta da Sacerdotisa, que tem aqui como representativa uma Yalorixá. Olha que legal. Enfim, gente, a Carta dos Enamorados com a Lenda do Boto. Essa carta aqui é incrível. A gente tem a Carta do Papa com Chico Xavier, né? Que foi um médium brasileiro. Ele psicografava cartas e tudo mais. Deixou obras incríveis, como Nosso Lar. E. Cara, é fera. Quando eu vi isso aqui, eu confesso que eu dei uma surtada, assim. Porque. Muito legal, muito legal. Sou fã das obras do Chico. A Carta da Temperança trazendo ninguém mais, ninguém menos que São Cosme, São Damião. Muito feliz com esse deck. A Carta da Justiça também, muito bonita. O Profeta Gentileza, quem é do Rio de Janeiro, já passou ali pelo centro do Rio e já viu o viaduto todo coberto dessas frases, que foi esse carinha aqui, o Profeta Gentileza, que escreveu.
É bem interessante saber sobre essa história. Enfim, gente. Vitória Régia, carta da força, como eu mostrei, e a carta do louco, trazendo um malandro aqui. Então, aqui eu não acho que necessariamente seja Zé Pilintra, mas remete muito, né? Remete muito o povo o povo da malandragem, né? O povo da rua. Enfim, esse era o deck que eu mais tava ansiosa. Quando eu comprar ele completo, eu pretendo trazer aqui, porque o completo ele tem muitas referências legais. Muitas mesmo. Esse aqui é muito fofinho. Ele é muito fofinho. Ele é pixel, sabe? Ele é um tarô convencional, mas ele é pixelado. Olha que legal. Que bonitinho. Eu confesso que eu sou fã desse baralho. Ele é muito fofo. Muito fofo mesmo, olha. Inclusive, já fiz tiragem com ele. Esse aqui, gente, lembrando, eu nunca fiz tiragem com ele pra consulente, né, pra trabalho. Porque vocês viram o tamanho das cartas, né? Esse é o único contra que eu tenho em relação a ele, mas ele é 10/10. E eu não sei se eu dei nota pra esse aqui, mas eu acho que esse aqui também é um 9/10. Mas porque eu não gosto de uma carta em específico ali, mas já foi. E esse aqui é um 10/10 também. Eu realmente amei esse deck e eu tenho usado muito. Pela facilidade de embaralhar. Porque, gente, olha isso. Muito fácil, muito simples, muito simples. E as cartas voam também. Então esse deck ele é muito fácil de manusear e ele compreende, sabe? O momento. Ele não é um deck que eu não senti conexão, tá? Mas ele é um deck maravilhoso. O próximo deck é um deck polêmico, que inclusive eu mostrei lá na minha live, com um puta de um cagaço de tomar um ban da Twitch, né? Mas mostrei mesmo assim. Igualmente, deixa eu tampar aqui. Que é o Tarot of Sexual Magic. E ele é lindíssimo. Ele traz algumas imagens do Kama Sutra, ele traz algumas imagens de dominação mesmo. Então tem muitas cartas aqui que eu não consigo nem mostrar direito. Deixa eu tampar aqui, porque assim, é muita nudez, sabe? Não dá para mostrar de forma clara aqui. Ó, mas ele é bem interessante, bem interessante. Então, olha, a carta do Papa para mim é uma das cartas mais fortes assim. Ela é realmente muito bonita. Eu não uso pra tiragem, eu confesso que eu só comprei pra ter na minha coleção. Eu queria muito esse deck e consegui comprá-lo. Então, tô feliz em como ele é bonito e como ele entrega tudo, assim. Não, na verdade, assim, não sobra pra ninguém. É homem sendo dominado por mulher, mulher sendo dominada por homem. Mas ele é um deck polêmico. Não dá pra você abrir mesa pra construir um deck desse. Foi aquilo que eu falei, um deck meu. É um deck que eu comprei pra minha coleção porque eu queria muito esse deck. E é isso, gente. Caso vocês tenham interesse, vale a pena vocês depois procurarem. Eu tô tentando achar. Ah, essa aqui é a capa lindíssima. Eu acho que eu não sei se vou conseguir mostrar ela com detalhes. Mas enfim. São duas mulheres deitadas, aqui tem dois homens, né, entre as pernas delas. E lindíssimo. E aí vocês já sabem, né? Mas essa aqui é a representação da carta da lua. E maravilhoso. Esse deck em si ele é muito bonito. Eu dou um 8 de 10 e eu vou dizer o porquê. Eu ia dar 9. Mas eu lembrei que as cartas elas são muito frágeis. Ele não é o deck original, tá? Lembrando. Porque o deck original é muito caro. E eu falei, cara, um deck que eu não vou nem conseguir trabalhar com ele, vale a pena? Mas eu pretendo comprar ele original pra saber sobre a qualidade das cartas, sabe? Mas não agora, lá pra frente. Não esqueçam o like, não esqueçam de se inscrever no canal.
E espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer quase que sexual estar na companhia de todos vocês, meus amores. Tamo junto, é isso. E até o próximo vídeo. E fiquem tranquilos que vai sair mais vídeo de gameplay. Vocês me pedem. Toda vez que eu abro live, vai sair, galera. Vai sair. Eu só preciso me organizar. Um beijo pra vocês.